Olá, muito bom dia, salve, salve! Tá entrando no ar mais um Jovem Pan Morning Show. Sim, a nossa revista radiofônica que traz informação, Jovem Pan Morning Show. prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, 8 de julho de 2019. Sem Neymar, com o show de Gabriel Jesus e Cebolinha, seleção brasileira conquista sua 9ª Copa América da história. Treta no Projac. Glória Pérez chama José de Abreu de canalha após o ator dizer que ela está apoiando o mesmo espectro político de Guilherme de Pádua, o assassino de sua filha. Conscientização e criatividade. Você vai conhecer hoje um projeto muito interessante, o Pimp My Carroça, um movimento que junta grafite com catadores de rua, promovendo arte e inclusão social. Esses são os destaques do Morning Show, que está apenas começando, e você é o nosso convidado especial, você que nos assiste, você que ouve o Morning Show aí no trânsito, dentro do seu carro, indo para o trabalho, para os estudos, começando mais um dia acompanhado aqui da programação do Morning. Muito legal ter você com a gente, hein? Vamos em frente, eu já convoco o Fefito, que assume o bastão neste momento da nossa fada sensata, Paulinha Carvalho. Que responsabilidade! A hashtag tinha que ser Volta Paulinha. Nem saiu de férias ainda. Nem saiu de férias, a gente já quer que ela volte, mas sim. Eu quero que você assuma, Fefito, que você assuma esse já departamento. Já assumi faz tempo, Edgar. Mas agora eu quero que você encabece esse departamento das nossas hashtags. Pois é, gente, olha só, a gente tá aqui pensando, amanhã é 9 de julho, feriado aqui em São Paulo, da Revolução Constitucionalista. Algumas pessoas, inclusive, conseguiram a sorte de emendar a segunda com essa terça-feira. Outras não, só vão ter o feriado de amanhã e o resto do Brasil nem vai ter feriado. Então assim, conta pra gente o que é que você vai fazer nesse feriado. A hashtag é No Feriado Eu. Conta pra gente se você emendou, se não emendou, se você vai ficar embaixo das cobertas, porque tá um frio danado aqui em São Paulo. E se você não tem feriado, me conta o que você faria, o que você costuma fazer em feriado, e se você tá aí no resto do Brasilzão. No Feriado Eu é a hashtag. Vamos para os TT. Boa, Pepito. Olha, outra maneira de você interagir, trocar uma ideia com a gente aqui é pelo nosso WhatsApp. Anota o número aí, 11 931 17 1009. Hoje a gente vai receber aqui no programa o ativista mundano e o catador de rua Calão. Escutem só, eles vão falar sobre o projeto Pimp My Carroça e também do aplicativo Cataqui. Ambos aproximam e abrem os olhos da sociedade para uma causa super importante. Uma iniciativa muito legal que a gente vai poder conhecer mais a fundo logo mais nessa conversa. E eu quero que você também compartilhe, aproveitando esse ensejo, aproveitando esse tema, quero que você compartilhe também com a gente algum projeto que você acha muito interessante, muito bacana, algum projeto social, algum projeto que tem como apelo à inclusão. Divida com a gente alguma iniciativa que você admira, alguma iniciativa que tenha esse intuito da inclusão social. Queremos saber, tá bom? Daqui a pouquinho, então, esse papo com o Carlão e o Mundano, do Pimp My Carroça, e sobre o aplicativo Cataqui. E você também divide pra gente alguma história, algum programa, algum trabalho interessante nesta área, tá bom? 11 931 17 1009 é o nosso número, lembrando que as mensagens têm que ser em vídeo, tá bom? No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo portal jp.com.br, também pelo nosso canal no YouTube e pelas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. A gente já começa com festa, olha lá. Bolando, Daniel Marques enfia pro Gabriel. Gabriel pegou aqui na ponta. Com alegria. Gabriel dominou. Com vitória. Chega a Cebolinha. Com campeonato. Muito bom, olha o Cebolinha, ó.
Muito bom, alegria, alegria. Vini veio até a caráter hoje com... Tá aqui, ó, tá com aqui a no camisa, peito hoje. A camisa da seleção. Mas não tem protesto hoje. Hoje não é manifestação, mas tem taça, Pepito. Olha, a gente viu aí a brilhante, mais uma vez, né? Sempre não dá pra não falar da narração brilhante Fica ainda mais emocionante, do né, grande Edgar? Nilson César, o nosso mestre garganta aqui da Jovem Pan, irradiando o gol do Cebolinha. Primeiro. Um golaço, uma trama perfeita ali do Gabriel Jesus pela direita. Aquilo não foi um cruzamento, foi um passe. E o Brasil estufa a rede fazendo 1-0. Pois é, Edgar. E o Jesus começou questionado nessa Copa América, até pelo mau desempenho que ele teve na Copa do Mundo, né? Mas acabou sendo importante justamente nessa reta final, né, Edgar? Ô, Vini, então, importantíssimo, grande jogador, um jogador com um estilo brasileiro de jogar, o Cebolinha, principalmente. Também. Aquele ponta característico que vai pra cima rápido. Do drible. Dribla e tal. Olha, Vini, teve de tudo, teve choro, teve gols, teve expulsão, muita confusão, mas o mais importante, o Brasil segurou a taça dessa Copa América. A seleção brasileira bateu, então, o Peru por 3-1 no domingo, no Maracanã, lotadaço, e conquistou pela 9ª vez a Copa América. Eu quero saber, Vini, o seguinte, direto e reto, você tá mais feliz pelo título ou por ter vencido sem o Neymar, hein? Você que implica com o Neymar, né? Posso ser sincero? Por ter vencido sem o Neymar, viu? Porque assim, Copa América, né? O Brasil já ganhou várias, como você mesmo falou aí, é a 9ª vez, apesar que a gente já tava um bom tempo, né? Sem vencer, desde 2004... Copa do Mundo também já faz um tempinho, né? Desde 2002, então tava faltando mesmo um título aí para a seleção brasileira nos últimos anos, né? A última foi aquela Copa das Confederações, também teve a Olimpíada, mas essa Copa América vem para poder dar aquele ar de respiro para o torcedor da seleção brasileira que estava um pouquinho aí carente de títulos, né, Edgar? Mas, para mim, na minha opinião, o melhor de tudo, realmente, é que foi sem o Neymar e que acaba acontecendo, acaba se concretizando aquilo que eu venho falado há muito tempo nesse programa aqui, né? Que a gente não pode ter essa dependência do Neymar, independente da pessoa do Neymar, do futebol do Neymar. A seleção brasileira não pode ser refém de nenhum jogador, de nenhum técnico, né? Ninguém pode ser insubstituível a tal ponto. E eu acho que foi importante para esse elenco poder mostrar seu valor sem o Neymar, poder apresentar novas situações, novos jogadores. A gente tem falado aqui muito do Cebolinha, né, que entrou, conquistou a torcida, virou o novo xodó, até do Galvão Bueno, né? O Galvão acabou adotando ali o Cebolinha. O Jesus cresceu muito. Também nessa Copa América. Ontem foi o dia dele, né? Aconteceu de tudo com o Jesus e mostrou, aconteceu de tudo mesmo. Até a expulsão, eu acho que você vai chegar nesse ponto. Mas o cresceu muito o Gabriel Jesus e acho que jogou na seleção, Vini, como nunca tinha jogado. Isso. Talvez porque a bola não chegasse tanto a ele, Edgar. Talvez, né? Mas olha, você sabe, Vini, que... olha, claro, eu não vou discutir a qualidade futebolística do Neymar, não vou entrar nem em outras searas aí da vida dele, particular, mas vamos ficar dentro do campo. Claro que o Neymar é um excelente jogador, senão não estaria onde está. Mas o que a seleção ganhou com o coletivo e como eles cresceram individualmente também, a partir... o torneio que fez o Daniel Alves, que foi eleito, né, o craque do campeonato. O torneio que esse cara fez, já como considerado veterano, ele tem 36 anos, não é isso? A bola que ele jogou, o Cebolinha, uma grande Ele foi um capitão de verdade, né, o Daniel Alves. Exatamente. Assumiu a graça dele e teve a postura de capitão. O que jogou o Cebolinha, esse cara aí não sai mais da ponta da seleção. Pois é. Então, esse cara não tem como tirar esse cara. A questão agora vai ser justamente essa. E a raça do Gabriel, cara, que jogou com a raça, com a força, com a gana e com a categoria que tem. Eu acho que isso aí, todo o Brasil só ganha com isso. E o Tite colocou ele numa posição que nem é tanto a dele, ali mais pela ponta, né? Sim. O Firmino assumiu ali o lugar de centroavante. Ali. Mas o Gabriel Jesus, você vê, o primeiro gol ontem saiu numa jogada individual dele, pela ponta, um drible desconcertante lá no jogador do Peru. Coisa linda. E deixou a bola perfeita para o Cebolinha fazer. Depois ele faz essa movimentação mais ao meio e consegue fazer um gol já no estilo centroavante mesmo. E depois, Edgar, teve até expulsão, né, do Gabriel Jesus, aliás, uma expulsão injusta. E assim, passa a ser questionado já a utilização do VAR no futebol. Né, porque é muita inconsistência, é muita incoerência, né? Não o equipamento em si, mas as pessoas que estão operando ele.
Vini, Precisa de algo um pouco mais padronizado. mas a gente nunca vai escapar da interpretação da regra, né? Pois do é. momento ali. Até o próprio pênalti, né? Quando o Thiago Silva tá caindo, ele não tá com a mão no chão ainda, né? Não. Ele toca na bola antes. Quando a mão tá no chão, aí a orientação é para que não se marque o pênalti. O jogador tá se defendendo, Exato. apoiando ali. Mas a mão não tava no chão ainda, né? Não tava. Essa questão da bola na mão, se foi intencional ou não, se o jogador ampliou seu ângulo, se mudou a trajetória da bola, essa é uma discussão também eterna no futebol. O pênalti para o Brasil também, que foi o terceiro gol do Richarlison, foi bastante questionado também lá pelos peruanos, né? Mas para mim foi um encontrão ali desnecessário e desproporcional do jogador do Peru, Sim. porque apesar de ter sido uma disputa ombro a ombro, ele só foi no jogador do Brasil. Ele foi no né? corpo. Ele não mirou a bola em nenhum momento ali. Exato. Não E foi com uma carga desproporcional. Isso, não foi uma trombada, uma ombrada em busca da bola. Exato. Ele foi tirar o jogador da linha dele, onde ele estava, né? Completamente. Achei que foi certa a marcação. Não, também achei correto. E aí vem as polêmicas, né, depois do jogo, antes mesmo da partida começar, né, Edgar? Já se falava muito aí sobre como seria a participação aí do Bolsonaro lá no Maracanã, foi lá com o ministro da Justiça também, Sérgio Moro. E ontem, Edgar, talvez o Bolsonaro tenha levado aí a sua maior vaia dentro de um estádio de futebol. Ele que tem ido a vários jogos, né, nos últimos meses, no momento que ele entra em campo ali para fazer a entrega das medalhas, a gente ouviu um Maracanã bastante dividido. Teve aplausos sim, teve gritos de mito sim, mas teve bastante vaias também. Foi algo um pouco mais balanceado do que das outras vezes em que ele foi em outros estádios e acabou sendo mais reverenciado do que vaiado. E nessa entrega de medalhas, duas situações. O Marquinhos, zagueiro, passou reto pelo Bolsonaro. Não se sabe se de forma intencional ou não, mas o fato é que o Bolsonaro foi pegar a medalha que estava atrás dele e o Marquinhos passou reto. Sim. Né? Não esperou que o Bolsonaro pegasse para entregar para ele, ou para cumprimentá-lo. Né? E o Tite também não deu muita bola. Né? O Bolsonaro tentou ali se aproximar, falar algo mais, e o Tite também passou, só cumprimentou, e depois, quando perguntado sobre isso na entrevista, ele quis desconversar, né, Edgar? Ele não quis entrar muito nesse assunto, não. Falou que o futebol tem que ser uma parte diferenciada aí da política. Então ele se mostrou bastante, até um pouco incomodado, né, ao ter que falar sobre isso. E outra resposta do Tite também na coletiva, Edgar, e aí sim de uma forma um pouco mais agressiva, né, contundente, foi sobre as falas recentes do Messi. O Messi que tem criticado muito a arbitragem desta Copa América, depois que eles foram eliminados pelo Brasil. A gente falou um pouco aqui, né, do choro argentino, e depois teve a disputa terceiro e quarto também contra o Chile, que o Messi acabou sendo expulso. A Argentina venceu o jogo por 2-1, mas o Messi foi expulso, e aí ele soltou de novo os cachorros pra cima da arbitragem, falou em corrupção e não quis receber, inclusive, a medalha de terceiro lugar por causa disso. Vamos ver o que o Tite respondeu para o Messi. Aquele que eu reputei como um jogador extraordinário, extraterrestre, eu coloquei dessa forma, ele tem que ter um pouquinho mais de respeito e tem que entender e aceitar quando ele é vencido. Nós somos prejudicados numa série de jogos, inclusive da Copa do Mundo. Inclusive na Copa do Mundo. Então, muito cuidado naquilo que está falando. Então, estou respondendo, estou colocando direto nas manifestações que ele teve. E botou pressão muito grande pela grandeza que ele tem. É isso, né? Tudo que o Messi fala tem uma proporção enorme, né, Edgar? E claramente ele quis ali sugerir ou induzir que o Brasil estava sendo privilegiado pela arbitragem, que existe ali um esquema para que o Brasil vencesse essa Copa América. E não, a gente sabe, os problemas de arbitragem são os mesmos desde sempre, né, Edgar? Acontecem a favor e contra todos os clubes de futebol, a favor e contra todas as seleções. Sim. O Brasil foi favorecido em alguns lances, foi prejudicado em outros lances também.
assim como a expulsão do Messi acabou sendo injusta mesmo contra o Chile, o Brasil também teve gol anulado lá na primeira fase contra a Venezuela, que não era para ter sido anulado, teve esse pênalti ontem um pouco questionável, a expulsão do Gabriel Jesus, que não era para ter acontecido, então isso acaba fazendo parte do futebol. Agora, o que não dá para negar, que o Brasil jogou mais bola que a Argentina e mereceu a classificação. E jogou pro jogo, né? Jogou para o que o jogo pediu. Muita gente fala, o Brasil não jogou bem, mas jogou necessário para vencer. E um placar de 2-0 é um placar em contexto. Eu acho que o Messi tem que cobrar um pouco mais ali, mais futebol da Argentina, né? Que faz tempo que não consegue encontrar um time. E só para fechar, agora é o novo ciclo que se inicia na seleção brasileira. Alguns dirigentes estão saindo, né? O Edu Gaspar, o Silvinho também já saiu, então o Tite vai ter que remontar um pouco ali a sua comissão técnica. Havia dúvidas até se o próprio Tite continuaria ou não. Dizia que ele poderia ir para o Arsenal, para onde o Edu está indo, ou poderia ir para a China, que tinha um valor astronômico para o Tite, mas pelo que parece, ele vai ficar. E aí também se encerra um ciclo aí de jogadores, né? Ele vai ter que agora começar já a pensar num ciclo Copa do Mundo 2022. Só uma curiosidade, já que você falou de Copa do Mundo, hoje é o 7-1 Day, né, gente? 8 de julho de 2014. Você vai lembrar disso agora, Fefito? Do fatídico 7-1. Que bom que hoje estamos noticiando a vitória. Lavamos a alma muito tarde contra os irmãos. Tô falando isso porque tá entre os assuntos mais comentados do país. A nossa claque não gostou. Que a gente tava foi um anticlímax, Fefito, mas valeu. Tudo pelo jornalismo. Ó, o Vini falou de futebol. Eu acho que essa Copa América foi bacana. Começou meio xoxa ali, com os estádios meio vazios, né? A torcida meio não embarcando, junto com a Copa do Mundo de futebol feminino também, que aliás foi vencida pela seleção americana, que como jogam aquelas atletas, né? Aquelas meninas jogam muito merecidamente, pela quarta vez vencem o título. Agora a Copa América, que começou meio morna, meio fria, foi ganhando um vulto, foi ganhando uma proporção e que consagrou o Brasil como campeão. Ganhamos aqui na nossa terra, no maior estádio do mundo, no Maracanã, festa. Mas já que você tocou nas questões políticas também, a questão do povo dividido ali, né, o burburinho das vaias, com alguns aplausos ali entremeados, né, pelo Maracanã lotado ali, frente à figura do presidente Jair Bolsonaro, tem que se dizer que ele mesmo é que estabeleceu esse alto desafio, né, de ir para público e confirmar a sua popularidade e testar a sua popularidade ali, né? O que é elogiável, eu acho que o presidente acho que faz parte, não tem problema nenhum. Eu acho que a sorte é que a Copa América acabou aí, que talvez em outras partidas, em futuras partidas, talvez o coro pela vaia e os burburinhos de desaprovação talvez ganhassem corpo, né, frente à situação que o país vive. E é democrático, né? Cada um se manifesta da forma como quiser. E uma frase que eu tenho escutado bastante, que eu gosto muito, atribuída ao Nelson Rodrigues, né, o cronista Nelson Rodrigues, é que o Maracanã vai até minuto de silêncio, né? Tem isso também, mas já que ele se impôs esse teste, ele foi lá e teve lá o resultado ali com boa parte das pessoas do Maracanã vaiando, outros torcedores aplaudindo a figura do Bolsonaro. Agora, isso faz parte do jogo. Acho que você tocou num ponto aí, Vini, interessante, porque ele ir lá, tirar foto com a seleção, tudo é parte de um ato pensado, né? Porque eu não gosto, que eu já critiquei. Para que aquilo reverbere nas mídias sociais. Tanto Vini, que olha, eu acompanhei o jogo, acompanhei o momento, não deu um minuto depois, aquela foto dele com o troféu junto da seleção tinha sido publicada nas mídias sociais, no Twitter, por várias pessoas do executivo do governo, pelo filho Flávio e pelo filho Eduardo e pelo ministro, se eu não estou enganado, Ricardo Salles. Então é uma coisa de caso pensado. Faz parte do papel, o presidente vai lá, né, se apresenta, se coloca junto num momento, ele gosta de futebol, acho que tem aí uma
uma legitimidade, porque ele já se mostrou aí um amante do futebol, mas é um ato político ali, ele vai ali... Quanto Eu acho que essa foto que nós estamos vendo agora, Edgar, extrapola um pouco, tá? Eu não gosto muito... Entra numa seara nem de ali... autoridade, nem de dirigente se metendo nesse momento que eu acho que deve ser dos jogadores e da comissão técnica. É a parte Mas do ele populismo participar ali da criticável, celebração, né? ok, É claro. a parte de um populismo criticável. Sim. Mas, na fila ali, aí surgem as fotos. O Tite ignorou, o Marquinhos também passou batido, tudo. Tudo é uma questão de olhar a circunstância ali, né? Como você bem falou, o Marquinhos, quando ele passa pelo Marquinhos, quando o Marquinhos passa por ele tá virando pra trás para pegar uma outra medalha. Então aí cada um vai se aproveitar do frame que quiser ali, do momento e tal. Mas tá registrada, o mais importante é que o Brasil garante esse caneco e conquista pela 9ª vez. Lembrando que a gente tá atrás, embora sejamos... Da Argentina e do Uruguai. A seleção que tem maior número de títulos, ainda estamos atrás de Argentina e Uruguai. Uruguai com 15, se eu não estou enganado, 15 conquistas e Argentina 14, eu acho. Exato. E a gente com 9. Mas Você falou de 1 minuto de silêncio, teve 1 minuto de silêncio nesse jogo para cantor João Gilberto, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Bora lá. Antes de... Onde que eu tô mesmo? Nossa, falamos tanto de futebol, hein, Vini? Mas vamos continuar aí, ó. Teve o pré-jogo, né? Antes da bola rolar, já que você lembrou aí do minuto de silêncio em homenagem ao grande João Gilberto, a gente teve a apresentação dela, da poderosa e da deslumbrante, da internacional Anitta. E agora o papo é pra você, Fefito. A Anitta é a bola da vez, né? Nossa, no jogo da Copa América. Cara, é uma artista brasileira com maior projeção, né, no mercado internacional. Tá sabendo conduzir, a gente já falou bastante disso, sabendo conduzir a carreira aí de maneira brilhante aí, né? Já tinha se apresentado na Olimpíada em 2016 com o Gil e com o Caetano. E agora, vamos lá. Eu quero saber com quem ela cantou. Traz pra gente aí todo o folhetim desse pré-jogo, quais foram as músicas e a homenagem que ela fez aí ao final pra João Gilberto. Não, Anitta não cantou com Pedro Scooby, Luana Piovani, pode ficar tranquila dessa vez. Será que ele canta? Não será que canta, ele tem essa habilidade? Não canta, ele só encanta a quem gosta dele, sei lá. O que eu ia falar sobre a Anitta, gente, cantou com J Balvin, ela cantou o hit dela chamado Downtown, que é o hit dela mais bem sucedido lá fora, assim, que chegou a emplacar na parada da Billboard americana, inclusive. E também cantou com Pedro Capó, uma música chamada Calma, que é pouco conhecida aqui no Brasil. Muita gente achava até que era uma música inédita, mas ela já tá rolando no YouTube. Ela fez dueto, então, com 2 estrangeiros. O Pedro Capó é um hitmaker porto-riquenho também, então, assim, tão grande quanto o J Balvin e o Maluma no mercado latino-americano. O que chamou a atenção na apresentação da Anitta, além de ela ter cantado de lingerie, foi que ela fez uma homenagem ao João Gilberto, dizendo luz ao mestre João Gilberto. A Anitta antes também deu uma entrevista dizendo que não falta realizar mais nada na vida dela, que ela não tem mais nada a cumprir de sonho ali, que ela já realizou tudo o que deveria, ou seja, encampou a tese lá da biografia do Léo Dias, que diz que ela planeja uma aposentadoria aos 30. Claramente não vai passar pela reforma da Previdência, Anitta. Só verdades. O velório do João Gilberto acontece hoje, mas aí a Anitta fez essa homenagem ao João Gilberto, então vamos aproveitar para falar sobre o assunto, porque o João Gilberto morreu ontem. Ele é basicamente o fundador da Bossa Nova. Ele é um dos brasileiros que moveram a cultura brasileira ao redor do mundo. Muita gente, inclusive, estava reclamando que pouca homenagem se prestou ao João Gilberto, por ele não ser uma figura tão popular entre os jovens hoje. Afinal de contas, ele já tinha 88 anos. Mas a gente precisa entender a importância do João Gilberto, sim, porque esse baiano de Juazeiro, ele gravou Chega de Saudades quando tinha 27 anos, em 1958, logo depois de Desafinado, e essas 2 músicas deram basicamente o pontapé inicial no que a gente chamaria de Bossa Nova, que consagrou nomes como Tom Jobim, como Vinícius de Moraes, e toda uma gama de compositores e cantores. Pela internet,
e também em vários canais de TV, vários nomes lamentaram a morte do João Gilberto, como o Caetano Veloso. O que a gente sabe sobre a morte do João Gilberto? Aos 88 anos, o João Gilberto estava passando por um processo muito difícil, por um ocaso muito triste de acompanhar para um ídolo de multidões como ele já foi. O João Gilberto, que é alguém que é considerado um dos maiores compositores do Brasil, mas também de personalidades fortes, que já tem vídeo, inclusive, a gente tem vários vídeos dele registrados por YouTube, também por emissora de TV, dele reclamando do ar-condicionado dos shows, ou do microfone que não era o que ele pediu em contrato, ou do barulho da plateia. Ele tinha pequenas idiosincrasias, pequenas não, bem grandes, na verdade, para determinadas plateias. O João Gilberto tinha 88 anos, mas ele passava por um processo de dívida muito grande. Ele estava endividado, chegou a ser desabrigado, quer dizer, desalojado de seu apartamento lá no Leblon, no Rio de Janeiro. Ele foi despejado, estava vivendo agora com a namorada dele, moçambicana, Maria do Céu Harris. Há um ano já não via a ex-mulher Cláudia Faisal e estava virando alvo de uma briga na justiça entre os filhos dele, a Bebel Gilberto e o João Marcelo Gilberto. Ele tinha ainda uma terceira filha, a Luísa, mas a Bebel entrou com um processo de interdição do pai na justiça, alegando que parte do dinheiro dele estava sendo desviada para outros fins. Esse processo não chegou a ver o fim, agora, uma vez que o João Gilberto morreu, e os filhos dele agora estão decidindo como vai ser o funeral. Na verdade, já está acontecendo o velório dele no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, hoje, até as 14h, e o que deve acontecer é que o funeral mesmo vai acontecer só para a família e os amigos mais íntimos no cemitério Parque da Colina. Ele sempre foi um homem muito privado, nos últimos tempos nem mesmo visita de amigos ele estava recebendo em seu apartamento, só estava recebendo visita de familiares. O João Marcelo Gilberto, que é o filho dele que estava brigando com a Bebel, não deve vir ao velório e ao enterro, porque, segundo o advogado dele, o Gustavo Miranda, ele está em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em processo de renovação de visto, e também passa por questões de saúde. Já a Bebel Gilberto já chegou ao Rio de Janeiro ontem, vinda dos Estados Unidos. João Marcelo, filho da Astrude Gilberto, exatamente, o casamento dele. E a Bebel com a Miúcha. Filho da Miúcha, isso. A Luísa com a Cláudia Faisal. As dívidas do João Gilberto chegariam a 9 milhões de reais. Teve inclusive uma polêmica muito grande sobre a venda dos fonogramas dele, do catálogo dele há um tempo. Tentaram inclusive voltar atrás na venda disso. Também tinha shows que ele tinha prometido fazer que acabou não fazendo. Ele cancelou a turnê dele de 80 anos por 4 vezes até poder cancelar em definitivo. Então não dá pra saber também como é que fica a questão de herança nesse caso, como é que ficam os filhos do João Gilberto, o processo de interdição, porque no final das contas vai ter que ser feito todo um inventário em cima dessas dívidas. Em 2013, o Banco Opportunity comprou 60% dos direitos sobre os 4 primeiros discos dele, que são basicamente os discos seminais da Bossa Nova. Fefito, você deu aí a situação de momento aí em que se encontrava o João Gilberto. Eu vou me ater aqui à questão da importância do gênero que ele ajudou a forjar. Fundamental. Que ele foi o criador aí ao lado do Tom Jobim, do Aliás, Vinícius de Moraes. Importante dizer só que a gente não sabe a causa da morte, desculpa que faltou essa informação. Claro que quando a gente tem uma idade avançada, imagina-se que se morra de velhice e tal, mas a causa específica não foi dita. Os amigos dizem que ele morreu de forma tranquila e cercado por amigos e familiares. Olha, a Bossa Nova, assim como o samba, é o ritmo e o gênero musical brasileiro que mais nos representa enquanto identidade de um povo, né? Internacionalmente, são gêneros muito conhecidos, e tem um fato curioso, que a Bossa Nova, ela se bebeu muito da fonte do cool jazz, né? Do jazz, e depois da sua criação, ela voltou para os Estados Unidos para influenciar o jazz que era feito naquele momento da história musical americana. E Chega de Saudade, como você falou, é o emblema, é o topo, é o cume de um movimento que já demonstrava ali força e ganhava corpo no final da década de 50, como você falou. E é interessante observar, além do surgimento desse disco, que é o marco da Bossa Nova, 2 outros momentos, que um é em 62, quando acontece o show de Bossa Nova no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, e que quando o grande público americano tem a oportunidade de tomar contato com essa música nova, esse frescor, né, na música brasileira. E
em 62 isso. E em 64, o álbum clássico do Stan Getz, né? O saxofonista Stan Getz, com o João Gilberto, que tem arranjos e produção do Tom Jobim, participação da Astrud Gilberto também. Quer dizer, são esses 3 momentos que colocaram a bossa nova como um dos símbolos brasileiros. Então tá aqui a nossa homenagem, ouvindo um pouco do Pato, esse clássico aqui de João Gilberto, na voz do João Gilberto. E se você é jovem e não sabe nada sobre João Gilberto, corra atrás do prejuízo, porque ouvir Anitta é maravilhoso, mas ouvir João Gilberto é seminal. O pato. Vambora então, vamos seguir adiante agora com o outro assunto para você registrar rapidinho, Fefito, é que faleceu o cabeleireiro, maquiador Duda Molinos, né, um dos mais renomados da área, morreu 54 anos, né? Pois é, gaúcho. Muito jovem. Gaúcho, Duda Molinos fez história na moda brasileira, desde o Fitoevas Fashion, pré-São Paulo Fashion Week. Ele trabalhava aqui, cuidava de celebridades e vários modelos. Ele morreu aos 54 anos. Segundo a assessoria de imprensa dele, de uma parada cardiorrespiratória. Segundo a jornalista Érica Palomino, que é especializada em moda, inclusive, ele lutava contra o câncer de garganta e suas intercorrências. Ele era alguém que considerado que sabia de tudo, não só de maquiagem, mas de luz, de acting, que é basicamente de poses e tudo mais. Ele esteve por trás de grandes editoriais aqui de moda em São Paulo. Ele tem mais de 30 anos de carreira, fez desfiles, campanhas publicitárias, editoriais de moda, caracterização de espetáculos, colaboração com fotógrafos, teve livro, linha de maquiagem, consultoria de imagem em programas de TV, de cabelo também, stylist de celebridades e também acumulou vários prêmios no segmento. Vários modelos e profissionais da moda, como o cabeleireiro Celso Camura, a modelo Isabela Fiorentino, a Adriane Galisteu, a Carolina Dickmann, que são atrizes, mas também já foram maquiadas por ele, lamentaram a morte do Duda, e a gente deixa esse registro aqui, porque é importantíssimo pensar na história de alguém que contribuiu muito para a moda brasileira. Falado. Vamos lá, vamos girar o assunto. A reforma da Previdência começa a ser discutida em plenário da Câmara nessa semana. O texto precisa passar por 2 turnos de votação e contar com o apoio de pelo menos 308 deputados para ser encaminhado ao Senado. Para saber melhor como será o andamento da reforma, a expectativa para a aprovação e as articulações em torno dela, a gente está recebendo aqui no Morning Show a Denise Campos de Toledo. Bom dia, Denise. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Bom dia. O que você nos diz aí? Como é que agora... Bom, já tá sendo encaminhado, tá caminhando. Tá bem articulado, né? A gente viu a imagem do Rodrigo Maia há pouco. Ele está contando com 320 votos já. Então já passaria dos 308 necessários. Houve negociações durante todo o final de semana, prosseguem hoje, inclusive alguns deputados que estavam em São Paulo e em outros estados foram chamados para conversar, porque eles têm pressa. O recesso começa dia 17, tem de ter votação em primeiro e segundo turno, teria de ter um intervalo de 5 sessões entre uma votação e outra, mas a gente sabe que quando o Congresso quer, ele consegue acelerar, ele consegue inclusive fazer acordo para quebrar essa exigência. Sim. Então talvez dê para concluir nesta semana, se o vento vier a favor mesmo, né? Se não tiver nenhuma surpresa no caminho, nenhuma tentativa de alteração, porque eles podem apresentar destaques e alguns desses destaques alterarem a base do que foi aprovado na comissão especial, não é? Agora se conta com uma economia de 990 bilhões de reais em 10 anos. Bom, tá isso ali daí tá de bom tamanho. Tá no meio do caminho ali. Era o mínimo de 800, Paulo Guedes tinha dito, olha, se ficar menos de 800 milhões, eu tô fora. Chegou até a aventar a possibilidade de sair, mas acho que esse número tá garantido, hein, Caio? É quase um tri, né? Quase um tri, pô. 900 tá de bom tamanho. Caiu na última mudança do texto apresentado pelo relator, que aí houve uma redução aí de 83 bilhões, ele fez alguns ajustes exatamente para garantir a votação, porque eles estão fazendo isso. Eles vão modificando até o limite que não tenha resistência. Por isso que estados e municípios ficaram fora, porque eles contavam que poderiam perder muitos votos de gente a favor da reforma se incluísse estados e municípios. Denise, era justamente sobre isso a minha pergunta, porque assim, ao meu ver, a grande falha do relatório é justamente a exclusão de estados e municípios, que pode importar aí num custo de 350 bilhões para os estados e 170 para os municípios. Só que a gente sabe que ainda existe oportunidade regimental, né, antes
da votação, de colocar isso como destaque, ou até muita gente falando em emenda aglutinativa. Isso é uma possibilidade real ou já está sendo, enfim, articulado no Congresso para que haja inclusão de estados e municípios na votação? Eu acho que deve ficar fora, exatamente para não perder votos, porque muitos parlamentares não querem esse apoio. Tem uma questão política muito pesada, né? Porque alguns governadores não querem, e aí alguns que querem, eles não têm uma base tão forte no Congresso, e aí a oposição não quer dar esse presente para os governadores. Sim. Então fica aquela questão do desgaste da imagem, né, de não ter o comprometimento político, porque muita gente, a gente fala que a sociedade está a favor da reforma, mas está a favor desde o momento em que ela não interfira no seu próprio direito. Sim, né? Então a gente vê das polícias ainda uma coisa está em aberto, e foi uma situação colocada pelo próprio presidente Bolsonaro, que até o último minuto estava falando a respeito disso, para ver se conseguia incluir alguma mudança adicional para favorecer a categoria. Inclusive, no dia da votação, ele teve uma reunião cedo com a bancada ruralista, pediu que eles colocassem também essa questão. Então é meio complicado, né? Porque aí, de repente, você tem o próprio presidente defendendo uma determinada categoria, houve uma resistência muito grande, deixaram fora. Então, por exemplo, a Polícia Militar vai ser resolvida depois no âmbito dos estados, né? E a questão de estados e municípios é a mesma coisa, é uma disputa política muito séria. Sim. Eu acho que acaba ficando fora para você não correr o risco de perder apoio de gente que é a favor naquela lógica do bom é inimigo do ótimo, né? Eles vão com o que eles têm agora. Vão fazer o possível, né? Então você garante esse resultado, que, como eu disse, está dentro das expectativas gerais. O mercado financeiro, por exemplo, desde o início trabalhava com alguma coisa entre 700 e 800 bilhões. Né? Ninguém contava que chegaria a 1 trilhão e 200. Aí é uma coisa muito ambiciosa, né? Sim. E você falou, né, a questão da polícia, que chegou aí nos 45 do segundo, e ainda com chance de outras coisas virem, né? O Caio ressaltou aqui, até você sacramentar mesmo a reforma, bater o martelo, que vem das Forças Armadas, né? Talvez aí uma manobra meio errada, segundo analistas, para colocar junto essa reestruturação com relação ao Exército e a juntar ainda com essa questão os militares têm um projeto próprio, Tem um projeto próprio, mas juntar com essa coisa dos policiais aí, também dá... Os policiais queriam, né? Dá a entender, e ainda se tratando de uma base eleitoral na qual se formou a figura do político Bolsonaro, dá de alguma forma a entender para a sociedade, peraí, quem está fazendo sacrifício? Somos todos nós? Ou Exatamente. Vamos ter classes aí que vão conseguir manter ainda, digamos, privilégios em torno dessa previdência, né? Eu acho que o caminho tá aberto agora. A tendência é que o Senado acompanhe. Não sei o que você pensa disso, Denise, rapidamente, mas se já tem 320, como você falou, mais que suficiente para passar na Câmara, o Senado tende a São menos votos, né? É um pouco mais fácil você negociar, né? É mais pulverizada a base na Câmara. Então, no Congresso, talvez você tenha uma facilidade maior. De unidade maior. Exatamente. Então, o governo tem uma articulação. Agora, tudo passa pela articulação, e vai lembrar que a gente vai perder, talvez, a articulação de Onyx Lorenzoni. Ele, em alguns momentos, se atrapalhou, mas teve novidades também em relação a isso. Agora, neste final de semana, ele teve uma participação ativa nas conversas com o Rodrigo Maia, tentando segurar o que já foi aprovado. Você citou Paulo Guedes, por exemplo, ele ficou bravo com esse resultado do último relatório. Ele não gostou deles colocarem matéria tributária como uma contribuição maior que os bancos terão de dar. Perfeito. Também houve alguma alteração por aí, que só as grandes instituições é que vão ter que pagar esse acréscimo de tributação, tudo para fechar as contas, né? Então o relator foi onde era possível. Então tá faltando, eu tirei algumas coisas em termos de previdência, aí ele colocou essa receita que vai vir por parte dos bancos, né? Então isso quebra até um pouco a argumentação da oposição, mas a oposição promete obstruir ainda. Não teve força na comissão, perdeu feio, né? Agora é ver no plenário o que vai acontecer. Tá certo. Obrigado, Denise. Bom dia a todos. Bom dia. Agora é 10h38, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui com o Morning Show dessa segunda-feira, você já pensou se existisse um movimento que lutasse para tirar os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade, promovendo a sua autoestima e sensibilizando a sociedade para a causa em questão com ações criativas que utilizam o grafite para conscientizar, engajar e transformar? Pois saiba que esse projeto existe, é dele que a gente vai falar agora aqui no Morning Show. Para você entender melhor, antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu quero mostrar para vocês uma matéria feita pela repórter Marcela Rau. Solta pra gente, Murilo.
Eles fazem um trabalho árduo, difícil, penoso, mas essencial. São responsáveis por 90% do lixo reciclado no país. Isso mesmo, 90%. É muita coisa que os catadores de lixo fazem pelo nosso meio ambiente, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E não para por aí. 85% da população brasileira não tem acesso à coleta seletiva. Pois é, os catadores fazem mais do que muito governante. O Lucena, que é catador de lixo há 28 anos, viralizou nas redes sociais por causa de uma frase que o Mundano, que é grafiteiro, fez para ele na carroça dele, né? Que é essa frase aqui, fala aí pra gente. Só que o ministro é melhor que o catador? Ou ele faz mais que o catador? Não existe, cara, que o catador faz mais que o ministro. O ministro só usa só assinatura, o catador usa força e coragem para se dar uma cidade maravilhosa como São Paulo, como o Brasil e do mundo, que faz uma limpeza que outros catadores e catadoras que não façam igual eles fazem no dia a dia. Daí a importância do trabalho dos catadores, que desde que existem, usam carroças e métodos tão precários de coleta. Foi pensando nisso que o ativista Mundano criou o evento Carroças do Futuro para discutir com especialistas de várias áreas novas formas de carroças. Protótipos de carroças mais modernas que facilitem o trabalho dos catadores de lixo foram criados em um evento aqui em São Paulo. A ideia é que a tecnologia mais barata e acessível ajude no trabalho deles. A ideia aqui foi desafiar as pessoas para sair fora da caixinha e criar uma nova solução, um carrinho elétrico, um triciclo feito de bambu, feito de carro, enfim. Não tinha limite da imaginação e a gente conseguiu prototipar aí 5, 6 soluções e caminhos para a gente chegar. Bom, a Cida é uma das catadoras que está participando desse projeto. Ela apresentou algumas demandas e o grupo está tentando solucionar esses pedidos, né, Cida, que você fez. O que você pediu? O que você mais precisa na hora do dia a dia do seu trabalho? A gente precisa de uma carroça confortável, que não seja pesada, que ela esteja assim como a gente fez essa base de motorizada, você entendeu? Que possa estar andando tanto puxando pela bike, como a gente está usando o motor adaptado pelo raio solar, como um normal. Ideias de projetos não faltaram. Esse engenheiro mecânico pensou no uso de energias renováveis para modernizar e baratear o custo das carroças. A gente pensou em aproveitar tanto uma energia solar, quanto um freio regenerativo que aproveitaria essa energia que ele gasta na frenagem dele descendo a ladeira e conseguisse usar uma roda motorizada na frente que pudesse ajudar ele quando ele fosse subir. Ou seja, essa roda seria alimentada por toda essa captação de energia que estaria na carroça. A segunda fase deste projeto é a implementação das ideias na prática. Mas outra novidade que vem ajudando a vida dos catadores de lixo é o aplicativo gratuito Catac, que já funciona em mais de 400 cidades do país. Nele, a pessoa pode localizar e chamar o catador de lixo mais próximo e saber qual tipo de material recicla para fazer o descarte. Tá aí, olha, caramba, carroça com energia solar, captação de energia solar, motor, freio ali, retroalimenta. Olha, que bacana esse projeto. Para a gente aprofundar mais esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio agora o ativista na arte do grafite, o Mundano, fundador da ONG Pimp My Carroça e do aplicativo Cataqui e também o catador de materiais recicláveis, o Carlão. Sejam bem-vindos. Legal ter vocês aqui com a gente no Morning Show. Obrigado pela presença. Olá, bom dia a todos. Muito bacana estar aqui com o Carlão. E aí, Carlão, tudo bem? Tudo bom, obrigado. Bem-vindo. Olha, eu queria primeiramente, antes da gente cair no assunto em si, como é que o destino de vocês se cruzou? Como é que vocês se encontraram? Como é que foi o encontro de vocês dois? O Carlão aí é um catador histórico da cidade de São Paulo, né? Eu tô aí já nesse universo faz 12 anos, né? Tentando transformar esses heróis invisíveis, né? Que estão aí reciclando 90% do que o país efetivamente recicla, é coletado por catadores. Mas foi que a gente se aproximou mais, foi pelo meio do aplicativo Cataqui, né? Que, como ele bem fala, a gente rompeu um muro e aproximou as pessoas, né? O Cataqui hoje tem mais de 150 mil downloads e mais de 2 mil catadores como o Carlão aí que estão conectados, estão recebendo chamada de quem quer reciclar, né? Então é interessante pensar aí que
85% da população brasileira não tem acesso à coleta seletiva. Então aí você que está ouvindo o rádio, tá ligado aí e não sabe como reciclar, baixa o Cataqui e hoje a gente vai mostrar um pouco como facilitar esse processo. E aí nessa estamos conectados, né? Grupo de catadores do WhatsApp do Brasil inteiro e o Carlão aí recebendo chamadas e mudando um pouco o dia a dia dele, né? Como é que tá as coisas aí, Carlão? Para mim foi muito bom. Eu vou responder a sua primeira pergunta. Como que eu me cheguei ao Mundano? Como é que você chegou nele? Como é que vocês se conheceram? Eu conheço o Mundano há alguns anos, mas mantendo por distância por causa do trabalho. Sim. Quando foi no ano passado que lançou o Cataqui, eu tive uns problemas com o meu serviço. O dia a dia do catador ele é muito difícil, né? Sim. E aí eu liguei pro Mundano, eu não aguento mais puxar carroça por causa de problema de coluna, e eu tava com uma perua muito antiga, uma Kombi. E aí eu falei pro Mundano, eu tô precisando de uma ajuda, só que eu não quero dinheiro, cara, eu quero trampo. Eu já conheci o aplicativo, e o Mundano falou, Carlão, vou te colocar novamente no Cataqui, dentro do aplicativo. Aí coloquei a realidade do meu perfil, dali pra frente mudou, cara. Mudou, o bagulho foi louco. Isso é muito legal ouvir de você, Carlão, mas surge uma curiosidade, né? Porque quando eu ouvi falar do aplicativo, né, o Cataqui, eu imagino que ele seja que nem um serviço que você usa para o transporte urbano, né? Você tem ali o 99, tem o Uber, então qual a porcentagem? 80% da população brasileira não tem acesso à captação do lixo reciclável, né? No que diz respeito aos catadores, Carlão, todo mundo hoje tem celular e pode se utilizar. Qual é a porcentagem de catadores, se é que vocês têm esse dado, que tem o celular e se utilizam desse aplicativo? Porque demanda você primeiro ter um aparelho. Quer dizer, é um investimento que não é barato, por mais que seja disseminado o uso dos telefones celulares, dos aplicativos móveis, não é uma coisa barata. Muitos catadores têm o aplicativo e têm aparelho celular, Carlão? Tem. Hoje, eu não sei se eu vou conseguir responder dentro da minha língua. Hoje nós temos 2 categorias de catadores. Então, duas categorias dentro dessa profissão. Sim. Uma delas é os catadores autônomos. São catadores empreendedores autônomos. Certo. Então, a grande maioria desses empreendedores autônomos, vamos falar aí de 90%... Tem o aparelho. Já tem um aparelho. Certo? Que seja um aparelho que abaixe pelo menos 1 ou 2 aplicativos que compacta isso. Sim. Dentro do aplicativo, os catadores que estão cadastrados no app, no Cataqui, todos têm. Já caminham para isso. Sim, perfeito. E eu queria adicionar também, a gente sabe essa dificuldade tecnológica, mas a gente fez o jeito mais simples. Então hoje catadores que não têm smartphone e acesso à internet, ele está cadastrado no Cataqui e ele vai receber ligações. Ele não precisa nem ter o aplicativo no celular dele. Mundano, e como eles chegam até você? Eles precisam se cadastrar ou vocês vão atrás? Inclusive eu tenho certeza que tem catadores aí na sintonia, se cadastrem, porque é isso, cada vez que a gente dá uma entrevista, bomba de downloads e bomba de cadastros de catadores. Então não foi a gente que saiu cadastrando, até porque o Cataqui lançou em São Paulo, Recife, mas a gente já está em mais de 400 cidades. Caramba. É um crescimento orgânico. Qualquer índice, downloads, chamadas, coletas, cresce no mínimo 10% ao mês. Isso mostra a demanda, as pessoas querem reciclar. A gente está cansado aí desse discurso de sustentabilidade. O Carlão e quase 1 milhão de catadores que tem nesse país, que é quase 1% da população economicamente ativa, estão trabalhando, estão fazendo um trabalho que é um serviço público, né? Vamos dizer, o Carlão ele faz vários serviços não remunerados. Vamos lá. Limpeza pública, coleta seletiva e também a logística reversa das embalagens das empresas. E ele está o quê? Ganhando apenas pela venda do material reciclável por um preço baixo. Então, se ele receber por esses 3 serviços, porque ele está economizando dinheiro público e dinheiro das empresas. Mundano, eu ia perguntar justamente sobre isso, porque, Carlão, o serviço que os senhores prestam aí à cidade, ele é inestimável.
né? A questão de sustentabilidade, manter a nossa cidade limpa, as nossas cidades, né, limpas e funcionais. Eu queria saber como que é o tratamento que a sua categoria recebe dos seus concidadãos nas ruas. Se ainda existe muito preconceito, quais são as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia da sua profissão? Caio, meu filho, eu trabalho com isso desde que eu tenho 9 anos de idade. O preconceito ainda ele existe, e muito. Eu não vou falar com cidadãos assim, mas da própria sociedade. O aplicativo, ele fez uma coisa, eu sempre lutei pela valorização, pelo reconhecimento da nossa profissão. E eu não falo que valorização e reconhecimento é isso. Não. Dinheiro, né? Não, o dinheiro ele é consequência de um bom trabalho. Sim. O aplicativo, voltando para o aplicativo, dentro disso que você perguntou, ele quebrou uma barreira tão grande, como Luciana falou, nem os ministérios, nem o governo conseguiu quebrar isso. Ninguém. Por quê? Quando que eu, Carlão, iria estar aqui numa rádio ou numa emissora dando uma entrevista falando do meu trabalho? Então, o que proporcionou isso foi o aplicativo. Ele foi não foi nem a furadeira, ele foi... A britadeira. A britadeira, o martelete que derrubou. Martelete. Porque hoje eu chego na sua residência, vamos supor que só você no seu prédio, só você num prédio de 200 apartamentos, só você separa. Então aquela parede foi derrubada que eu chego em você, começo a conversar, a sua mentalidade muda, como o Mundano disse agora há pouco. É justo eu fazer 4 trabalhos e receber por meio, porque a venda da reciclagem ela não é nem 50% do seu esforço físico, da logística de trabalho. Só aproveitando que quem chegou agora aqui na nossa conversa, o Mundano havia dito que o catador, no geral, presta ali pelo menos 3 serviços, né, para a sociedade. A limpeza pública, a retirada do material reciclável e a entrega em um posto de reciclagem. E a logística reversa das empresas, que hoje elas têm, por lei, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a obrigação de criar uma economia circular, né? Para quem não sabe, economia linear, você compra, consome e descarta. Não faz sentido. Economia circular é tudo volta para o mesmo ciclo. Outro dado alarmante, Edgar. A gente está falando aí de recursos naturais, né? Quando você está reciclando papel, 1 tonelada de papel que o Carlão tira em 2 dias, equivale a 24 árvores que deixaram de ser cortadas. Economia energia, economiza transporte, vida útil do aterro. Então, só para você ter uma ideia, hoje a gente paga imposto para uma concessionária com contratos viciados com prefeituras pegar dinheiro, que é material reciclável, e enterrar. Então, hoje a gente paga para enterrar dinheiro. Jogando por baixo, a estimativa que se tem é que a gente enterre cerca de 8 bilhões de reais em materiais recicláveis, que poderia ser a renda aí de resolver muitos problemas sociais e ambientais do país. E tem outro dado que diz, se você for contabilizar o serviço de pagar uma concessionária e levar para o aterro, todo esse gasto que tem, chega a 120 bilhões. Então é um formato que essa é a grande luta, né? Remunerar os invisíveis da cidade que estão fazendo um trabalho essencial, que muita marca gasta aí fazendo esse greenwashing, falando que é verde e tal, mas quem está fazendo é o Carlão, a Nancy. Então, assim, é um absurdo isso. Então, o Cataqui vem para fazer uma disrupção nesse sistema e a gente está aí com a sociedade civil e com os catadores junto, e agora a gente precisa aí da força do poder público e também das empresas. Mundano, você falou do ouro no lixo, né? É uma questão econômica. A gente fala muito nos 3 E's, né? Que é educação, ecologia, empreendedorismo, e as iniciativas de vocês abarcam aí esses 3 pontos. E de uma forma legal, que é mudar a realidade, né? Sem terceirizar o problema pro Estado. Então, não é uma solução política assistencialista, mas é uma solução econômica da sociedade civil aí capitaneada por você. Eu queria que você explicasse para o ouvinte qual que é o modelo de negócio, né, do Baixa Aqui, né? E enfim, como que isso pode ser desenvolvido para que o projeto cresça. Tá, olha, a gente não é o Uber da reciclagem, o Rappi da reciclagem. A gente pode ser pela disrupção,
mas a gente não é porque a gente é um aplicativo sem fins lucrativos. Desafio você, ouvinte, a ter um aplicativo sem fins lucrativos no seu celular. Não tem. Então a gente não quer cobrar para intermediação, porque a gente quer incentivar. A próxima versão vai gamificar o processo e a gente vai envolver as empresas que hoje estão interessadas aí no crédito ambiental, em realmente fazer impacto, porque acabou esse quero ser sustentável. Não, tem que fazer. O Cataqui está entregando isso, então o modelo não mete apenas, né, entre o gerador de resíduos e o cidadão, mas colocando empresas e o poder público tudo junto. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Para fazer um intervalo aqui, a gente está conversando com o Mundano, que está à frente do aplicativo Cataqui, e o Carlão, que trabalha com a retirada de produtos, de objetos recicláveis, nesse bate-papo aqui no Morning Show. A gente já volta. Agora 11 horas, 1 minuto, o horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. É o Morning Show hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o ativista na arte do grafite, o Mundano, também fundador da ONG Pimp My Carroça e do aplicativo Cataqui, e o catador de produtos e objetos recicláveis, o Carlão, que está aqui conversando com a gente sobre esse projeto de extrema importância e essa iniciativa muito legal. Olha, no dia 20, por exemplo, agora 20 de agosto, né? Tem um tempo ainda, mas no dia 20 de agosto o Mundano vai participar do How to Innovate, que é o primeiro evento no Brasil que propõe uma reflexão sobre inovação, transformação digital e impacto social de uma forma integrada, que acontece no Transamérica Expo Center em São Paulo. O evento traz também à capital paulista o William Canquamba, que inspirou o filme O Menino que Descobriu o Vento. Aliás, na verdade, só um parênteses aqui, a da direção é do Chiwetel Ejiofor, né? Aquele ator que estreia, né? Como diretor, né? Mas já fez Diamante de Sangue, 12 anos de escravidão. O William é um dos autores do livro que inspirou o filme e vai estar nesse evento juntamente com o Mundano. Vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho desse evento de uma maneira geral, esse evento que acontece, como eu disse, no próximo dia 20 de agosto no Hotel Transamérica, aqui no Transamérica Expo Center em São Paulo. Bom, fiquei muito feliz com o convite, né, de lançar um papo reto lá para provocar outras pessoas um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, mas num formato mais de palestra. Lá vai ter um desafio, é um evento muito bacana, o público vai poder ver uma carroça lá e tentar fazer um test drive, ter a noção do peso e estimar o valor que tem ali. Então a gente quer brincar um pouco com esse mistério aí do saco preto que tem dentro. A gente vai fazer uma provocação. Então quem tiver interessado, vai no site h2i2019.com.br, lá tem mais informações do evento. E vai ser um prazer lá fazer a provocação ao vivo também. O Carlão, você deu uma tunada na sua carroça também com o Mundano? Como é que é esse projeto? Você deixa a carroça... Claro, utiliza a arte que você domina, o grafite. A gente viu ali na matéria aqui, né, da nossa repórter aqui da Jovem Pan, Marcela Hall. E você dá aquela estilizada e coloca também mensagens contundentes ali, mensagens ativistas, Eu né? ia perguntar isso, porque o Mundano é premiado. Ele é um grafiteiro premiado. Então, assim, não é qualquer um que tem um grafite do Mundano para começo de conversa. Todo mundo ganha, que participa do projeto? Na verdade, só para explicar, Carlão, é um movimento que a gente criou, né, que já teve a participação de mais de 1.100 grafiteiros e grafiteiras que vão aí pintar as carroças, as combis, os carrinhos para aumentar a autoestima, a visibilidade e, por que não, espalhar boas mensagens por aí, né? Então, como mostrou a matéria, o Lucena escreveu uma frase lá: um catador faz mais que o ministro do Meio Ambiente. E essa frase, na verdade, é clássica. Todos os ministros do meio ambiente, o Carlão faz mais que eles, a Nancy faz mais que eles. Ainda mais agora que a gente tem aí quase um exterminador do futuro, né, fazendo pautas ambientais aí terríveis. Então agora faz muito mais que o ministro do Meio Ambiente. Mas a gente gosta de pôr humor, pôr arte, porque é um tabu esse tema, né, da reciclagem, do lixo. Então a gente consegue aproximar as pessoas, os jovens, todo mundo para esse tema, porque é aquela coisa eco-chato, é muito fácil, a gente põe tudo no lixo e joga fora, mas não, a gente tem que mudar os hábitos. E falando em papo reto e mudar hábitos, eu não tive que reparar
que aqui na Jovem Pan vocês continuam usando copinhos descartáveis. Olha aqui, ó. O Edgar tá, mas o Caio tá com o descartável aqui. Aqui, ó, e aqui é papo reto. O melhor lixo é o que não é gerado. Desculpa, mas a gente tem que mudar os hábitos. Tem Vocês toda são razão. influenciadores. É uma caneca que você usa pra sua vida inteira. Aqui a gente recebeu aqui em uma ocasião, uma garota, não vou me lembrar, não sei se Vini se lembra, ela veio aqui com uns copinhos, aqueles copinhos... Sim. A Paulinha usa ele, inclusive. Isso, copinhos flexíveis, que você exatamente, olha, ó. Isso aí mesmo. Você que nos Eu acompanha... tomei café aqui hoje, ó. E eu tô com a minha canequinha do Morning Show, que eu adotei pra evitar, geralmente, reduzir danos E de eu alguma comprei, forma. viu, Mundano, esse copo e eu tenho uma caneca lá em cima, toda vez que eu desço da redação eu esqueço de trazer, mas a bronca foi registrada. Tá aqui o Vamos ver se desafio, eu hein? tomo Pega vergonha no na pé cara. dele, deixa aqui. É porque assim, você vai gerar 300, 500 copinhos no ano. Imagina a quantidade absurda. Ô Carlão, eu queria saber da tua carroça. Tua carroça tá da hora, como é que tá? Tá incrementada a tua carroça, você botou motor, você botou solar. A gente viu na matéria, eu tô brincando, obviamente, mas você deu um trato na tua carroça. E o que ela tem de implemento hoje que ela não tinha? Uma pintura nova, uma roda ali, liga leve? Não, eu sou um catador autônomo que eu já tô com um veículo. Ah, sim, você falou da tua Kombi, da tua eu perua tinha Kombi. uma Kombi muito antiga, né? Vivia dando mais manutenção do que trabalho. E aí nós conseguimos comprar uma caminhonete antiga também. Sim. E agora a gente já facilitou muito através do Cataqui. Sim. Dos clientes do Cataqui. E agora nós fizemos uma campanha para conseguir fazer 1.200 prestação de serviço de R$50. Só um exemplo. Entendi. Você chegou num ponto interessante, porque eu ia perguntar para vocês, o cliente paga direto para você. Isso é proporcional à metragem cúbica de resíduo? Como é? Olha a vantagem igual o Mundano falou, é um aplicativo que ele não fecha, vamos falar cliente. Sim. Certo? Ele não fecha o gerador. Sim. E aí a gente tem aquela margem para negociar e explicar o porquê da prestação de serviço. Sim. E aí nós, eu e o meu grupo que trabalha, eu e a minha esposa, nós fizemos uma meta. Todas as prestações de serviços que a gente pega do aplicativo, a pessoa não nos dá em dinheiro. Ela transfere para uma conta jurídica que nós abrimos, para nós ajuntarmos e comprarmos um veículo bem melhor, de R$60 mil, para o pimpar o baú todinho, vai ficar da hora. Legal. Vai ficar da hora. Legal. Então essa é a nossa meta. Nós temos uma meta até setembro de atingir isso. E vai conseguir, porque o Cataqui tá gerando muita renda e hoje tem muito ouvinte aí que tá ligado, vai baixar o aplicativo, quem for de São Paulo pode procurar lá o Carlão, vai encontrar, chama ele e tantos outros catadores. Funciona assim, Edgar, você abre o Cataqui, que nem eu tô fazendo agora, na região da Paulista, na sua loja, gratuitamente, vai mostrar os catadores mais perto. Da região. Isso, e importante dizer, 65% dos catadores são como o Carlão, tem veículos motorizados. Então dá para ir mais longe. Isso, aí você encontra o perfil, o que o catador recicla, a história de vida dele, você bate um zap, liga, tá falando direto, combina valor muito e tudo. Legal. Mas vale dizer, a gente tá falando do projeto aí Carroça do Futuro, a gente quer criar aí uma alternativa, né, de energia renovável, por que não? E o muito louco é a gente pensar que quando o ser humano inventou a roda milhares de anos atrás, na Mesopotâmia, para transportar materiais, para construir, sei lá, a pirâmide do Egito, que tinha uma roda, é muito parecido com as carroças que a gente tem hoje, com toda essa tecnologia. Então isso é um absurdo, então a gente está, dentro da nossa possibilidade, procurando parceiros para a gente criar, escalonar e implementar soluções alternativas, como um triciclo elétrico, né? E construído isso com catadores, especialistas. Sim. Então, no futuro, não vai ser... Você vai ter que comprar uma Kombi, vai dar manutenção. Não, a gente quer criar uma alternativa leve, resistente e barata, porque o Carlão, como ele falou, está com problema na coluna, muitos catadores
têm idade avançada também, porque eles, né, precisam continuar trabalhando, já que não têm os direitos garantidos. Então a gente acredita aí que esse também é mais um projeto que a gente quer evoluir também. Legal, então. Olha, eu queria agradecer aqui a presença do Mundano, ele que está à frente aí do projeto Pimp My Carroça e do aplicativo Cataqui, que facilita, né, a vida tanto do catador de produtos recicláveis quanto da população em geral, né, que pode também, através dessas ações, melhorar o meio ambiente e ajudar quem realmente importa. E parabenizar o Calão pelo trabalho que você desenvolve, né, e para a sociedade como um todo. Obrigado, Calão. Eu só queria falar uma coisa. Claro, vamos lá. Vocês falaram da economia dos copinhos. Nós, catadores, nós profissionais, somos 100% de apoio à economia do resíduo. Dentro disso, o que nós queremos, nós catadores, é a valorização pelo nosso trabalho. Sim. Vou dar um exemplo aqui rápido. Se você derrubar uma parede na sua casa, sobrou lá 20, 30 sacos de entulho. Aí você não sabe a destinação, mas para você contratar uma caçamba é difícil. Passa alguém lá na rua ou você, não vou falar você assim, existem pessoas que pegam e jogam aquilo lá num poste. Sim. Nós catadores, hoje, nós conseguimos através do aplicativo provar a destinação correta desse resíduo. Nós não joga em qualquer lugar. Qualquer lugar. Sim. Isso é importante O você frisar. aplicativo amarra isso. Sim. Certo. Calão, obrigado, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Mundano, obrigado aí pela tua Muito iniciativa. obrigado. Só avisar aí que a gente ganhou um prêmio internacional, então a gente vai fazer uma nova versão do Cataqui nos próximos meses. Estamos aí procurando desenvolvedores, porque a gente vai gamificar o processo. Quanto mais você usar o aplicativo, quanto mais o catador dá dados que está sendo reciclado, tudo isso dentro da nova versão, a gente vai estimular a reciclagem no país e a gente está hoje buscando aí empresas, parceiros, tudo para somar nesse grande ecossistema sem fins lucrativos que já está girando renda para mais de 2 mil catadores e a nossa meta é muito ambiciosa. A gente quer ter em breve milhões de downloads, centenas de milhares de catadores conectados e aí poder parar de enterrar recursos naturais, parar de enterrar dinheiro. Beleza. Então vamos com a gente, baixa o Cataqui, muito obrigado pelo espaço. Obrigado vocês, agora 11h19, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vocês acharam que hoje não ia ter treta, né? Olha aqui, ó. Vamos pro ringue, Caio. Não, mentira, brincadeira. A gente não podia deixar a Ringue de gel. É, meu sonho. Vocês de sunguinha. Seria uma... O Pepito merece coisa melhor, viu? Vamos lá, olha aqui, vamos para mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa, ou no caso de hoje, para a mesma novela. Olha, os protagonistas dessa trama, a autora de novelas Glória Pérez e o ator José de Abreu. O que aconteceu desta vez? Qual foi o Andrevero, Pepito? Pois é, tem gente que a gente acha que não cai em lorota, porque é esclarecida e tudo mais. Mas não é que a Glória Pérez caiu na lorota do pavão misterioso? Pelo menos ela tava se divertindo com a lorota. E aí o que aconteceu? A Glória Pérez foi ao Twitter pra dizer, hoje o dia amanheceu em polvorosa. Ela falou algo meio assim, já começamos no pavão, o dia está agitado, com vazamentos do pavão. E aí o Zé de Abreu viu e disse, o Brasil está tão doido que vemos Guilherme de Pádua e Glória Pérez apoiando o mesmo espectro político. Que tempos. Pra você que é jovenzinho, ou pra você que teve em Marte nos anos 90, Guilherme de Pádua é o assassino de Daniela Pérez, filho da Glória Pérez. Assassinou a filha da Glória Pérez, que era atriz, durante a novela de Corpo e Alma, na qual ele contracenava com ela. Um crime cruel que entrou pra história do Brasil, todo mundo lembra, parou o Brasil inteiro. A Glória Pérez ainda teve que seguir com a novela, depois de ser brevemente substituída, dando um exemplo de força que muito pouca gente tem. Ela é muito admirada por causa disso. O Guilherme de Pádua, como as pessoas que talvez tenham pesquisado sobre ele já sabem, apoia o governo do Jair Bolsonaro. E o José de Abreu achou, portanto, que ao falar do pavão como algo divertido, o pavão é aquela hashtag de vazamentos bem
bem esquisitinha, né? Que tinha erros de inglês um tempo atrás, e agora também tem uns prints bem de gosto discutível. O que aconteceu é que a Glória Pérez ficou muito brava e disse: você é muito canalha, não vou revidar lembrando sua tragédia pessoal. É bloque e mais nada. Ou seja, não espere ver José de Abreu na novela da Glória Pérez tão cedo. Junto com a Regina Duarte. Pois é, o José de Abreu, então, foi também a público, voltou no Twitter e disse: Glória, eu fiz apenas uma constatação. Não tive a intenção de magoar você, jamais faria isso. Se você se sentiu assim, desculpe. Zé de Abreu, você sofre de um mal que a maioria dos brasileiros também sofre. Não saber pedir desculpas. A gente não pede desculpa se alguém se sentiu ofendido. A gente pede desculpa assim, ó. Desculpa por ter te ofendido. Porque se sentir ofendido, ela já mostrou que ela tava, né? O fato é que agora, nas redes sociais, tá todo mundo falando disso. E até mesmo o Jair Bolsonaro manifestou sua solidariedade à Glória Pérez, que simplesmente por suas convicções foi atacada da forma mais baixa e covarde possível por um medíocre, usando da dor irreparável de uma mãe que perdeu uma filha para atacar opiniões. Que Deus a abençoe e que quem segue essa hashtag do pavão misterioso tem o mínimo de bom senso. Não é uma constatação do Zé de Abreu, né? É uma insinuação grosseira, porque ele usa uma tragédia pessoal alheia para fazer proselitismo político. Infelizmente, usar cadáveres como palanque político se tornou modus operandi da esquerda no Brasil. E isso a gente observa de Marisa Letícia a Marielle Franco. Mas além do mau gosto, a intenção do Zé de Abreu aqui é muito clara. Ele quer detratar as correntes de pensamento da direita, selecionando aqueles seus apoiadores que são socialmente renegados, né? Então o objetivo aqui é fazer uma associação negativa, que é criminosos como esse homicida, né, o Guilherme de Pádua, eles apoiam a direita. Só que essa falácia aí nas entrelinhas do tweet do Zé de Abreu aguçou um pouquinho a minha curiosidade. Em quem será que bandido vota? Né, já que ele trouxe esse assunto à baila, porque o jornal O Globo publicou uma reportagem a esse respeito em janeiro de 2019. Né? Olha só o título: Bolsonaro ou Haddad? Veja em quem os presos brasileiros votaram. Então, o levantamento do Globo aponta que Haddad teve 82% dos votos dos presos no segundo turno contra 17% do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro teve nos presídios só 1/3 da preferência em relação à sociedade de bem fora do cárcere. O Haddad teve, entre os bandidos, quase o dobro da votação conquistada entre os cidadãos honestos. Então, em última análise, o crime aprovou a candidatura petista praticamente em dobro, 82% dos votos. E olha a ironia, sabe onde foi a maior votação do Haddad entre os presos, Vini? Foi no Ceará. Né? O Haddad, o candidato preferido dos bandidos, teve a sua maior votação lá, 98%. O mesmo estado que, meses depois, sob um governador petista, teve que ser socorrido por quem? Pela Guarda Nacional. Por iniciativa de quem? Do ministro Sérgio Moro. E qual foi o resultado dessa ação do ministro? Queda de 58% no número de homicídios no Ceará no primeiro bimestre do ano em relação ao mesmo período de 2008. 58%. É ainda mais expressiva que a queda vertiginosa de 25% no Brasil dos homicídios, né? A gente está falando de 2.200, 300 mortes a menos. Então, o crime organizado cearense estava certo. Eleger Bolsonaro ia ser ruim para os negócios. Então, se for para a gente embasar nossa opinião com dados, ainda que incorrendo aí nesse erro de generalização, o partido predileto dos bandidos é o PT. E o candidato preferido do crime era o Haddad, o candidato do Zé de Abreu. E faz todo sentido, porque quem defende penas mais brandas, além aí de benefícios e privilégios para os criminosos sob o pretexto da ressocialização, é a esquerda progressista. E falando em ilícito, crime, essas coisas, semana passada a justiça condenou o Zé de Abreu a pagar R$20 mil em indenização ao hospital israelita Albert Einstein em razão desse outro tweet que ele disse o seguinte: temos um governo repressor cuja eleição foi decidida numa facada elaborada pelo Mossad com apoio do hospital Albert Einstein. E aí o hospital pediu R$100 mil de indenização. A juíza do caso
embora tenha acertado no mérito, reconhecido esse abuso da liberdade de expressão por parte do Zé de Abreu, ela errou feio ao determinar o pagamento de apenas R$20 mil, ou seja, 20% do pedido. Olha a argumentação dela. O valor se mostra adequado à responsabilização do ofensor, que terá condições de melhor avaliar suas falas públicas, evitando ataques dispensáveis e ofensivos. Não, doutora, foi muito pouco. Ele continua reincidindo em ofensas, ele continua reiterando grosseria, ele continua insultando a torto e a direito. Portanto, assim, só para fechar meu comentário, toda a nossa solidariedade aí à Glória Pérez, que foi só a vítima mais recente desse comportamento descontrolado do Zé de Abreu. Infelizmente, a gente ainda é um país que generaliza muito, principalmente quando entra na seara política, né? Para estigmatizar quem vota aqui, quem vota ali. Eu acho que uma população bem educada, bem alimentada, com condições de igualdade, vota melhor de qualquer forma. Educação é a chave de tudo, sempre, né? E os mais desfavorecidos vêm também clamando por essa igualdade há muito, né? No nosso processo. Tomara que o Brasil ainda chegue em um momento em que a sociedade possa ser mais igualitária, que as pessoas tenham oportunidade e acesso à educação, porque é isso que vai balizar uma boa escolha e a gente vai parar de usar como artifício político essas questões. Pobre, bandido, vota na esquerda, rico, classes abastadas votam na direita. A gente fecha mais... Antes de você fechar o Morning Show, eu sei que nós estamos estourados, mas eu quero mostrar uma imagem aqui, porque o presidente Bolsonaro acabou de compartilhar no Twitter dele que ele cumprimentou sim o Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, ou seja, fomos enganados por uma transmissão da imagem, por uma imagem da transmissão da televisão que mostrava o Marquinhos passando reto pelo Bolsonaro. O próprio Marquinhos já tinha dito que não tinha problema nenhum, mas essa outra imagem mostra que realmente o Marquinhos cumprimentou sim o presidente Jair Bolsonaro. E reitero o que eu disse no começo do programa, cada um vai utilizar esse frame aí politicamente como ele melhor aprouver ali. Mas o fato é que eu assisti a transmissão, no corte oficial da transmissão fica mesmo aquela impressão. A impressão de que ele passou reto, mas tem essa outra imagem agora e a gente não tem medo aqui de retificar quando a verdade aparece. Cristal sensato. Ô, Pepito, eu quero saber aí, como é que tá? Você tem aí ganhador? Você tá no posto agora, meu chapa. Eu não tenho ganhador da hashtag, mas a hashtag tem vários tweets aqui. Eu, inclusive, mandei para o Bruno, olha lá, no feriado eu aproveito para dormir até acordar, principalmente nesse frio, muita inveja. O próximo, disse aí da Lima, a Daniela Silva disse que no feriado vai ficar mandando mensagem, sacaneando os colegas que vão trabalhar porque ela tá de férias. Que maldosa. E o próximo, o Walter, no feriado eu vou jogar um futebol arte, coisa que a seleção não fez. Tite, você tá perdendo um grande jogador. Convido o Walter Apolônio de Souza e por fim, no feriado eu vou trabalhar porque sou de Brasília e aqui não tem esse feriado. Se tivesse, dormiria até às 10, almoçaria e dormiria de novo, disse o Doni. Um abraço, Doni. Falado, e é isso. Assim a gente finaliza mais uma edição do Morning Show, agradecendo aí o prestígio da sua audiência. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na PAN. Tchau.